Olá, tudo bem com você? Eu sou Luciana Soares e este é o quadro Mostre a Sua Arte. Então, antes de eu começar a contar o conto, quero dizer para vocês que esse aparelho celular está com um problema. Eventualmente vocês vão ouvir um barulho que normalmente não ouviriam, porque eu o colocava no modo sem som para eu falar com vocês tranquilamente. Mas ele entrou numa coisa chamada Safe Mode, que é um sistema de segurança, enquanto se verifica o que realmente aconteceu com ele, e aí algumas dos aplicativos, das ferramentas dele não estão ativas. Então, todos os barulhos que ele fizer vão estar dentro da nossa história hoje. Porque eu não poderia deixar de estar com vocês hoje nas leves aventuras ao léu no mistério da Princesa dos Rios. Até porque no primeiro a gente termina de que forma? Sem saber onde a Princesa dos Rios foi parar. Igor acorda naquele cenário, junto com o Capitão Perna de Pau, com a história do papagaio, que a gente finaliza, o Igor rindo, pensando em como o papagaio estava roendo a perna de pau do capitão, e a gente precisa continuar essa história. Então vamos lá, hoje nós vamos para o 5º capítulo chamado Os Três, e eu vou começar essa leitura com vocês. Capítulo 5, Os Três. Diogo retomou a fala. Jovem intruso, você não pode imaginar a minha alegria em saber que teria alguém para conversar naquela hora e nos dias e anos que poderiam advir. Sim, posso imaginar a sua situação em ter Eusébio naquele momento de angústia, prosseguiu relatando. Então passei a pensar em questões práticas, por exemplo, em alimentação para mim e para Eusébio. Fui até a cozinha da nau, ou que restara dela. Percebi que daria para cozinhar ou assar algo com a estrutura que sobrara do saque. Cuidei de preservar pedaços de lenha ainda incandescentes para nunca ficar sem fogo. Coloquei-os em um recipiente de metal e todos os dias colocava novas tábuas que retirava do madeirame da embarcação. Nessa hora, Igor afirmou. Muito bem pensado, meu caro. Sem fogo, vocês não sobreviveriam. Prosseguiu sua narrativa. Imediatamente lembrei-me de que havia escondido embaixo da cama uma rede de pesca, o que garantiria uma parte de nossa alimentação. Com a preciosa ajuda de Eusébio, lancei a rede ao mar inúmeras vezes, conseguindo uma quantidade de peixe suficiente para alguns dias. Salguei-os e armazenei em barris. Igor afirmou, impressionado com o instinto de sobrevivência do marinheiro. Excelente ideia, estou impressionado com a sua sagacidade. Agradeceu e continuou. Mas o interessante dessa pescaria é que em uma das ocasiões veio na rede uma enorme tartaruga. E eu e Eusébio estávamos com dificuldades para trazê-la a bordo. Ela então calmamente nos orientou a usar as roldanas que levantavam as velas nos mastros, a fazer uma talha para içá-la com facilidade. Assim o fizemos com sucesso. Filomeno, como ele afirmou ser o seu nome, era centenário, muito educado e mostrou-se extremamente erudito. A empatia e a luta contra as adversidades nos tornaram um trio inseparável, o que ajudou a passar com menos sofrimento todos esses anos. Conversávamos horas a fio, cada qual contando fatos de sua vida e das experiências passadas. Filomeno também mostrou-se um exímio jogador de xadrez. Emocionado com as lembranças, fez uma pausa e prosseguiu. Ele me orientou e eu, como um bom marceneiro, com toda a modéstia, construí um tabuleiro de xadrez usando urucum e açafrão como tintas para diferenciar as casas. Depois vieram as peças que modelei com esmero, rei, rainha, cavalos, bispos, torres e peões, o que nos possibilitou jogar inúmeras partidas e torneios. Igor não pôde deixar de brincar com a modéstia dele. Parabéns, magnífico marceneiro, deve ser uma obra-prima, disse Igor. Sorrindo, continuou entusiasmado com seu relato. Com o tempo, tornamo-nos bons enxadristas, alternando-nos nas vitórias. Também modelei peças para o jogo de damas, no qual Eusébio mostrou-se quase imbatível. A cada lance do jogo, ele gritava impropérios do seu tempo de papagaia de pirata, tirando a concentração do adversário. E assim vivíamos em total harmonia.
Às vezes cantávamos velhas e nostálgicas canções que eu aprendera nas tavernas, em coro com Eusébio, sempre desafinando com sua voz estridente. Filomena ministrava aulas de conhecimentos gerais para nós, extremamente interessados, fruto de seus estudos e de sua longa experiência de vida. Eusébio também nos contava as peripécias de seu tempo com os piratas, nem sempre divertidas, mas bem pitorescas. Eu os entretia narrando acontecimentos de minha vida pregressa na terra de onde vim. Geralmente eram histórias de amores proibidos, de fatos ocorridos nas tavernas e cabarés da capital. Às vezes eu inventava aventuras, quando percebia que eles estavam impressionados com minhas andanças pelas docas e locais proibidos da vida noturna. Filomeno limitava-se a menear a cabeça com ar condescendente, enquanto Eusébio, malicioso, se agitava e pedia para eu não parar de narrar esses fatos. Revezamo-nos nas tarefas diárias e nossa vida transcorria sem sobressaltos. Capítulo 6. Sobrevivendo. Meu caro Igor, você deve estar se perguntando como pudemos sobreviver esse tempo todo. Vou tentar detalhar como isso ocorreu. Diogo fez uma pausa, como se buscasse fôlego para prosseguir. Antes de iniciar nossa viagem, o capitão Manuel Padilha de Alentejo chamou-me em sua sala de comando e disse que precisava de um homem discreto, honesto e que soubesse manter segredo. E que entre toda a tripulação ele me escolhera para um trabalho sigiloso. Lisonjeado, escutei seu plano e aceitei imediatamente, embora o achasse um tanto mirabolante. Um régio pagamento pelo serviço foi entregue à família, como era de costume na época, caso o marinheiro não voltasse de viagem, até mesmo porque o dinheiro nada valia a bordo. Com minha habilidade de marceneiro e sob a supervisão dele, construí, trabalhando nas madrugadas, aqueles compartimentos secretos que lhe mostrei. Quase que me rebelei quando ele me ordenou carregar em segredo da tripulação essa quantidade enorme de terra roxa. Inúmeros sacos de variados tipos de sementes, vasos com mudas de diferentes raízes, plantas medicinais e barris de adubos naturais. O que era extremamente nauseante, tonéis com água potável, óleo e outros itens. Ele me ajudava e trazíamos a carga à noite, longe dos olhares de curiosos. Prosseguiu. Você pode imaginar a minha irritação e cansaço, pois achava aquilo uma maluquice e extravagância. Diogo continuou, mal contendo entusiasmo. Ele sabia, meu caro amigo, o valor de cada item que estava armazenando. Logicamente, você já percebeu que nós três permanecemos vivos graças a isso. Igor respondeu de imediato. Com certeza, sem essa antevisão do seu comandante, teria sido impossível a sua sobrevivência. Prosseguiu seu relato. Durante todos esses anos eu cuidei desse legado dele, plantei e replantei sementes e mudas. Você verá na parte de cima do navio uma profusão de vasos que manufaturei sozinho usando madeiras retiradas das paredes e assoalhos. As coloquei lá para que as chuvas se incumbissem de regá-las. Tive também que me preocupar com a obtenção de água doce. Utilizei todos os panos e tecidos que encontrei para deixá-los expostos às chuvas e depois armazená-los em tonéis. E para obter sal, molhava alguns panos no mar e deixava secar ao sol. Igor, nessa hora, cumprimentou Diogo pelas brilhantes ideias. Continuou empolgado com a própria narrativa. Foi um trabalho insano para sobreviver, mas nada teria sido possível se não fosse a perspicácia do finado capitão Padilha. Lembro de quantas vezes pensei intimamente que o capitão era maluco. Hoje sei que ele era um visionário que tinha noção de futuro, porque se não tivesse acontecido o ato de pirataria, esses itens teriam sido utilizados em nossa terra natal. Tomou fôlego e, emocionado, prosseguiu. Aprendi a fazer uma espécie de pão, ralando as mandiocas, misturando-as com água e colocando-as no forno para assar. Era uma das comidas preferidas de Filomeno e de Eusébio. Consegui colher algumas frutas cítricas, principalmente laranjas e limões, que nos ajudaram na prevenção do escorbuto, doença comum em tripulações embarcadas durante muito tempo. Algumas vezes eu conseguia colher cana-de-açúcar, o que para nós era um motivo de regalo. Igor, impressionado com a narrativa, exclamou:
Diogo Ramalho, você é um exemplo digno de ser retratado como um verdadeiro herói da resistência. E quando sairmos daqui, vou citá-lo como um modelo para a juventude lá na minha terra. Agradeceu, tomou mais um gole de rum e mudou de assunto. Com o tempo, notamos que a nossa rota não se alterava, sendo o navio levado pelas mesmas correntes marítimas. Correntes marítimas, circunnavegando a Terra, centenas ou até milhares de vezes. E essas mesmas correntes marítimas nos levavam próximo a alguma região costeira. Era quando apareciam muitas gaivotas. Nessa época, eu armava diversas arapucas no convés e capturava algumas dessas incautas aves. Nessas ocasiões, eu conseguia comer carne diferente dos pescados habituais. Meus companheiros, principalmente Eusébio, não participavam dessas refeições, lançando-me o olhar de reprovação. Eu espero que vocês tenham gostado, porque é óbvio que Eusébio ia lançar o olhar de reprovação, porque Eusébio era uma ave, né? Então, já viu, ele jamais iria se alimentar, né, de um companheiro. E eu espero que vocês tenham gostado dessa semana, né? Espero que não tenha feito tanto barulho e que dê tudo certo. Mas não posso deixar de comentar. Nada ainda sobre a Princesa dos Rios. Parece, sei lá, que Igor esqueceu da nau dele. Não sei. Então hoje nós fizemos o 5º e o 6º capítulo. Vamos ver, né, se volta, né, a memória dele de que ele um dia desejou tanto a Princesa dos Rios e ela sumiu. Até a próxima sexta.